E aí galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Gustavo Lopes, bem-vindos a mais um vídeo. E naquela enquete vocês votaram para eu falar sobre o retorno das aulas presenciais, mas vocês também votaram muito bem para eu trazer a questão da pontuação, exercício sobre pontuação na redação. Então eu trouxe aqui alguns períodos, alguns parágrafos na verdade de introdução. Vocês vão perceber que a introdução, em relação a alguns temas, eu não coloquei uma temática específica, uma proposta específica, eu elaborei com erros, obviamente, porque eu quero mostrar para vocês como consertá-los, o que é facultativo, o que não é, o que é obrigatório e o que é proibitivo em relação à pontuação. No caso, vou dar ênfase à vírgula. Então, bora lá. O primeiro parágrafo aqui. No Brasil, a população idosa enfrenta uma série de empecilhos relacionados à manutenção de seus direitos. E aí, Gustavo, para eu pontuar corretamente, como é que vai ficar nesse primeiro período aqui no caso? Gente, lembra daquela ordenzinha que a gente combinou quando eu estava introduzindo o estudo da vírgula com vocês, né? Num período em ordem direta tem o sujeito, o verbo, o complemento, e também pode aparecer ainda um circunstanciador, né? Um elemento que demonstra tempo, lugar, indica algumas circunstâncias que nós chamamos de adjuntos adverbiais. Eles podem aparecer. E aí, o deslocamento, gente, desse adjunto adverbial para o início, para o meio de algum desses elementos aqui, geralmente pede a aplicação da vírgula, tá bom? Então, quando você vira algum adjunto adverbial deslocado, provavelmente ele deve ser marcado por vírgula. Como eu disse para vocês, a pontuação em relação ao adjunto adverbial varia de acordo com a intenção que você quer dar a aquele elemento, né? Se você quer dar ênfase ou não. Então, em alguns casos, eles são obrigatórios se estiverem deslocados para o início da oração, por exemplo. Mas se estiver no meio, geralmente não é tanto problema. A pontuação é facultativa, tá bom? Então, bora dar uma olhada aqui. No Brasil, a população idosa enfrenta uma série de empecilhos relacionados à manutenção dos seus direitos. Quem enfrenta uma série de empecilhos? A população idosa. Então, aqui nós temos o sujeito, temos o verbo e temos aqui o complemento. Vocês concordam comigo? Enfrenta o quê? Uma série de empecilhos. Beleza. Essa vírgula aqui, galera, tá correto? Entre sujeito e verbo? Não, pessoal. A gente viu que entre sujeito, verbo e complemento jamais deveremos colocar vírgula. Então, vírgula errada aqui, tá bom? Não devemos nunca separar. Tá, Gustavo, e esse no Brasil aqui? Gente, o no Brasil não é nada mais nada menos que um adjunto adverbial de lugar, e talvez um dos mais famosos entre as redações. Se ele tá deslocado, a gente coloca uma vírgulazinha para marcar. Ah, Gustavo, mas ele é muito pequeno. Gente, eu acho que o no Brasil, eu concordo com você que ele é muito pequeno e para mim não teria nenhum problema. Mas, gente, vamos sempre tentar virgular esse no Brasil no início, porque é praticamente consagrado pelo uso, tá bom? E no restante, eu não preciso de vírgula, não, gente. Aí aqui, nesses elementos aqui, você não deve marcar com vírgulas, tá bom? Sujeito, verbo e os complementos. Continuando, desculpa também estar fazendo essa análise bem minuciosa, mas é porque eu acho que é necessário para vocês entenderem e aplicarem em outros períodos, tá bom? Acerca disso, sabe-se que, embora existam mecanismos que visam assegurar tais prerrogativas a esse grupo, grande parcela dele ainda sofre com violências e com preconceitos que dificultam a efetivação dos seus benefícios constitucionais. Vamos dar uma pausa aqui porque está bem grande. Gente, esse acerca disso, o que é isso? É como se fosse um adjunto que indicasse assunto, né? A particularização do assunto. Então, a gente marca com a vírgula aqui, tá bom? A respeito disso, acerca disso, sobre isso, acerca de tal realidade, a respeito de tal realidade, nesse contexto, nesse sentido, nós devemos sempre colocar uma vírgulazinha para isolá-lo, tá bom? Sabe-se que, embora existam mecanismos que visam assegurar tais prerrogativas a esse grupo, o que é isso, gente? Isso daqui é uma oração enorme, toda deslocada. Gustavo, eu ouvi falar que depois do que a gente nunca coloca vírgulas. Realmente, a gente não colocaria vírgulas se estivesse assim. Sabe-se que grande parcela dele, no caso do grupo, né, ainda sofre com violência e com preconceitos. Aí realmente você não colocaria um vírgula. Mas aqui nós temos uma oração concessiva totalmente deslocada, tá bom? Então, na verdade ela está no meio, né? Então nós devemos marcar
com vírgula. Então, sabe-se que, aí a gente tem a oração, grande parcela dele, o grupo, ainda sofre com violências e com preconceitos, que dificultam a efetivação de seus benefícios constitucionais. Esse que aqui, Gustavo, é uma conjunção integrante? Gente, tenta trocar ele pelo o qual, a qual, não sei o que, para fazer a concordância. Com preconceitos, os quais dificultam. Dá para trocar? Dá. Então, esse que aqui é um pronome relativo, e a gente também viu que geralmente os pronomes relativos introduzem uma oração que chamamos de subordinada adjetiva. E eu ensinei para vocês que existem dois tipos, as restritivas e as explicativas. E nas explicativas nós devemos sempre colocar vírgula. E aí, tô em dúvida, eu coloco vírgula ou não antes desse que? Bora lá pro contexto. Gente, violências e preconceitos dificultam a efetivação dos benefícios constitucionais? Sim, gente, toda violência e todo preconceito é um entrave em relação à efetivação de direitos, né? Qual é o cidadão que sofre violência, que sofre preconceito, que não vai ter o direito, por exemplo, à liberdade de expressão, direito a várias outras coisas efetivado? Isso não existe. Então, se trata de um termo explicativo. Ah, Gustavo, se eu não tivesse colocado a vírgula, gente, você estaria cometendo um erro de sentido, né? Na verdade, de semântica. Porque é como se você estivesse dizendo que certas violências e somente certos preconceitos que dificultam a efetivação dos benefícios constitucionais. Quando, na verdade, aqui nós queremos passar uma ideia de que são todos os preconceitos e todos os tipos de violência que dificultam com a efetivação desses direitos. Sabe? Então, nós temos uma subordinada adjetiva de caráter explicativo. Isso, olha aqui, essa vírgula aqui, continuando um outro período totalmente quebrado. Gente, presta atenção. Quando nós temos períodos independentes, é ideal que coloquemos uma vírgula, tá bom? É ideal que coloquemos um ponto final. Por quê? Porque senão o seu texto fica muito grande, fica com a leitura cansativa. Então, se você não tiver períodos subordinados, ali no caso, por exemplo, essa oração aqui não poderia ficar sem uma principal, né? Embora existam mecanismos que visam assegurar tais prerrogativas a esse grupo, e aí, não existe sozinha, tá bom? Então, todas essas subordinadas aqui, essa subjetiva, substantivo subjetiva, né? Essa concessiva, essa explicativa, que no caso elas não podem existir sozinhas, elas precisam de uma principal. Tá, mas se esses períodos forem independentes, você pode colocar um ponto final e iniciar. Então, aqui o correto seria colocar um ponto, letra maiúscula, isso, que é um elemento de retomada, e eu retomo o contexto todo, né, de violência e de preconceitos contra idosos, e isso deve ser urgentemente combatido pelas autoridades. Você vê que se eu falar isso daqui, é um termo independente, tá bom? Ele não fica vago, ele não fica vazio, ele não precisa de um outro termo para existir. Isso deve ser urgentemente combatido pelas autoridades, isso que? Essa violência e preconceito. É como se eu estivesse falando isso por meio só desse pronome demonstrativo que retomou tudo. Pelas autoridades governamentais, pela sociedade civil. Preciso de vírgulas aí? Não, gente. Tudo certinho aqui, tudo na ordem correta. Nada de vírgulas. Tem esse adjunto adverbial aqui urgentemente, mas é como eu falei para vocês. Se ele não estiver no início, a vírgula aí é facultativa. Eu quero colocar vírgula, eu gosto de isolar todos os adjuntos adverbiais, eu sou louco das vírgulas. Então você coloque, tá bom? Fechamos em relação a esse primeiro parágrafo? Espero que sim. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários que eu leio com certeza. Bora aqui pro outro, eu não sei nem sobre o que eu escrevi, mas bora lá. Desde a colonização do Brasil, atitudes preconceituosas em relação a raças fazem parte, infelizmente, da nossa sociedade. Ali é a primeira pessoa do plural aparecendo. Não está errado, mas não é recomendado, mas não vejo tanto problema nesse caso aqui não. Enfim, bora lá para as vírgulas. O que é que faz parte da nossa sociedade? Atitudes preconceituosas. Então, nós temos aqui o sujeito e o verbo, tá bom? Ordem direta, sem vírgula, tudo bem. E esses outros termos, o Gustavo, que está entre o sujeito, na verdade, antes do sujeito, entre o sujeito e o verbo, a gente pode demarcar com vírgulas, bora lá. São os famosos adjuntos adverbiais. Esse daqui está iniciando, tá antes do sujeito. Qual é a recomendação? Se o adjunto adverbial for de grande extensão e estiver iniciando um período, nós colocamos
vírgula. E os adjuntos adverbiais são o quê? São aquelas palavras, são aquelas expressões que dão a ideia de circunstância, de tempo, de causa, de modo, de lugar, enfim, nesse caso aqui é de tempo, né? Atitudes preconceituosas em relação a raças. Esse em relação a raças, o Gustavo, é um adjunto adverbial também. Eu devo colocá-lo entre vírgulas? Gente, aqui eu vou ser sincero, pra mim tanto faz. Tem os gramáticos que dizem que como ele é tão grande, né, composto por mais de 3 palavras, ele deveria estar entre vírgulas. Então você pode colocá-lo entre vírgulas. Mas pra mim, a leitura é tão limpa que eu não vejo problema. Até porque ele está limitando a ideia de atitudes preconceituosas, tá bom? Atitudes preconceituosas em relação a raças fazem parte, infelizmente, olha o infelizmente aí também, que é facultativa a pontuação, infelizmente. Inclusive, a gente chama isso daqui de modalizador, e esse daqui é de opinião também, porque ele, infelizmente, dá uma ideia argumentativa muito forte, né? Se você diz que é infelizmente, é porque é algo que não deveria acontecer. Então, esse adjunto adverbial aqui também, tudo que termina em mente, geralmente é um adjunto adverbial. Então, você escolhe ou não colocar entre vírgulas. Aqui é se você quiser. Esse primeiro aqui é obrigatório porque está iniciando, tá bom? Da nossa sociedade. Tal realidade se perpetua no país. Deixa eu só fazer uma observação aqui. Tem muita gente que adora colocar uma vírgula aqui. Isso, vírgula, tal realidade, vírgula, essa realidade, vírgula, porque confunde de repente com acerca disso ou nesse sentido. Mas não, gente. O que é que se perpetua no país? Essa realidade. Então isso daqui está funcionando como sujeito, tá bom? Desse verbo aqui. Então a gente não deve colocar a vírgula aqui de jeito nenhum. Muita gente ainda coloca o pronome lá em inglês, né? Por causa da vírgula que expulsa e tudo mais e erra 2 vezes e erra feio. Então não, sem vírgula aqui, tá bom? Certíssimo aqui. Tal realidade se perpetua no país devido à ausência de ações eficazes de combate. Mesmo existindo muitas ações, né? E a impunidade. Então, bora lá. Esse no país é um adjunto adverbial de lugar? É, gente. E esse devido à ausência de ações eficazes de combate à impunidade é o quê? É um adjunto adverbial que indica causa também. Ou seja, são termos acessórios e estão onde eles devem estar, tá bom? Só que são 2, Gustavo. E aí? E aí, gente, se você quiser meter vírgula em todo canto, você pode meter. Se você quiser colocar esse no país aqui entre vírgulas, você pode. Se você quiser colocar a vírgula só antes do devido, você também pode. O que é que acontece? E até se você quiser deixar sem vírgulas, eu não vejo problema nenhum. De novo, porque a leitura está bem limpa, não está desfavorecendo em nada. É diferente desse daqui que está iniciando. Tal realidade se perpetua no país devido à ausência de ações eficazes de combate à impunidade. Para mim, tudo bem. Mas tem professor que gosta dessas vírgulas aqui, isolando todos os adjuntos adverbiais. Então, eu recomendo você colocar pelo menos uma. Ou se você quiser colocar as 2, tudo bem. Continuando. Esse mesmo aqui, Gustavo. Essa oração reduzida de gerúndio aqui. Isso daqui são travessões, tá, gente? Eu não achei o travessão lá pra digitar. Desculpa, eu sei. Analfabeto tecnológico, mas tudo bem. Travessões, não há problemas também. Se você quiser colocar vírgulas aqui, você também pode colocar vírgulas. O negócio é que se você colocar toda essa poluição de vírgulas, o texto fica muito feio, entendeu? Vírgula pra cá, vírgula pra lá, vírgula em todo canto. E existem outros sinais de pontuação, na verdade, que de repente podem ser úteis à nossa redação e tornar uma leitura mais limpa, né? Mais fluida e tudo mais. Então, algumas orações reduzidas, pequenininhas ali, algumas expressões explicativas, né? Então, alguns apostos, eles podem ser marcados por travessões, tá bom? É até melhor para você não colocar tantas vírgulas em tudo. Continuando, dessa forma, olha aqui, gente, o dessa forma, o portanto, o logo, assim, essas conjunções, eu vou chamar de conjunção conclusivas, na verdade, você iniciando, né, o parágrafo ou o período, você deve colocar uma vírgulazinha depois, tá bom? Obrigatoriamente, Gustavo, eu não acho que seja algo obrigatório, mas a maioria coloca, é praticamente consagrado pelo uso, você vai colocar também, porque ninguém quer saber de briga de gramáticos na hora da redação. A gente vai colocar aquilo que é certo
e aquilo que é usual, aquilo que a gente mais vê nas redações, tá bom? Então, se faz, no caso, essa vírgula que expulsou o pronome, tá bom? Então, faz-se necessário combater esses entraves a fim de promover o equilíbrio social. Eita, e aí, Gustavo? Vírgula aí não? Gente, presta atenção. Faz-se necessário o quê? Combater esses entraves. Essa oração aqui, ela é reduzida do infinitivo, tá funcionando como o sujeito, tá bom? Então, oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida do infinitivo, tá bom? Então, eu não devo colocar uma vírgula, jamais, e eu expliquei isso pra vocês, em oração principal e oração subordinada substantiva, tá bom? Exceto as apositivas. E essa outra aqui, a fim de promover o equilíbrio social. Gente, isso daqui é uma oração final, tá bom? Oração subordinada adverbial final, reduzida do infinitivo também. Mas presta atenção que elas aqui... Tem professor, Gustavo, que fala que é sempre para colocar vírgula para isolar a oração final. Aqui, pra mim, tanto faz, entendeu? Colocar vírgula não é totalmente facultativo, até porque a oração subordinada adverbial não está deslocada. É diferente de você colocar assim, na verdade, dessa forma, a fim de promover o equilíbrio social, faz-se necessário, aí sim, essa oração adverbial, assim como se deslocasse um adjunto adverbial, deveria ser marcado por vírgulas, tá bom? Se eu ainda colocasse assim, dessa forma, faz-se necessário, a fim de combater o equilíbrio social, eu deveria colocá-lo entre vírgulas, porque ele estaria ali no meio, né? Mas aqui no fim, né, na posição dele, eu não vejo obrigatoriedade, mas tem muita gente que coloca, inclusive eu já vi professor falar, que tem que existir vírgula para isolar a subordinada adverbial. Se você quiser colocar, coloque. Se você não quiser colocar, não coloque. Não tem erro. É recomendado, Gustavo. O recomendado é você colocar, tá bom? Você colocando não tem discussão. Para o outro período, vamos nós. Eu sei que é chato, gente. E vocês estão achando um tédio, mas eu acho o máximo. Enfim. De acordo com dados do IBGE, os índices de poluição atmosférica tendem a aumentar. O que é que tende a aumentar? O índice de poluição atmosférica. Então, nós temos sujeito, verbo, ordem direta, vírgula, jamais. E esse, de acordo com dados do IBGE, gente, isso daí é um adjunto adverbial de conformidade, tá bom? Tá iniciando o período? Tá. Então, bora colocar uma vírgulazinha no final dele. Massa. Por causa de ações antrópicas, o que pode provocar riscos ao bem-estar da sociedade. E essa vírgula, Gustavo, antes desse por causa de ações antrópicas. Gente, isso daqui também é um adjunto adverbial de causa. Ele é gigante, tá no lugar que ele deve estar. E essa vírgula aqui é meramente facultativa. Se você quiser tirá-la, você pode tirar. Senão, você pode deixá-la aí. Tanto faz. E o que pode provocar riscos ao bem-estar da sociedade. Que diabo é isso daqui? Gente, isso daqui também é uma oração. Só que essa daqui, no caso, funciona como um aposto, tá bom? Um aposto que resume uma oração. Então, o que pode provocar riscos ao bem-estar da sociedade? Os índices de poluição aumentar. Isso pode ser um risco para a sociedade, tá bom? Já que é uma positiva, como a gente conversou, vírgula, tá bom? Fato que, o que pode, o que não sei o que, a gente sempre coloca uma vírgulazinha pra isolá-la, beleza? Aí, vírgula e nesse sentido, não. Aqui chega a dar uma dor no pâncreas. Vírgula aí, nesse sentido, nota-se a importância. Não, tá muito feio. Lembra do que eu falei. Quando você viu um termo e ele não for subordinado, ele pode estar até coordenado entre si, mas para você promover uma leitura mais agradável, é legal que você coloque um ponto final e inicie um novo período, tá bom? Por quê, Gustavo? Porque, gente, falhas na estrutura sintática detonam a sua nota na competência 1, tá bom? Não basta você colocar uma vírgula, outra ali e acertar e tudo mais. Se você tem uma estrutura sintática tenebrosa, horrível, terrível. Então, vamos procurar fazer aquilo que é exigido na competência 1, que não é nada mais, nada menos que ter uma estrutura sintática excelente, tá bom? E isso daqui não é excelente de jeito nenhum. Então, ponto final, tira esse i,
começa o parágrafo com nesse sentido, tá bom? Nesse sentido, que foi que a gente combinou, vírgula depois. Nota-se a importância de promover a preservação ambiental frente a inúmeras práticas humanas inadequadas. Beleza, tudo ok. As quais oferecem danos não só ao meio ambiente, mas também à população. A vírgula aqui, em relação a práticas humanas inadequadas, tudo bem, porque elas realmente oferecem danos ao meio ambiente. Explicativa, ok, vírgula correta. Não só ao meio ambiente, mas também à população. Aqui, antes do mais também, vamos colocar uma vírgulazinha, tá bom? Porque é um termo fixo. Não só, mas também, tanto, quanto, geralmente a gente coloca uma vírgulazinha, embora às vezes não obrigatória, tá bom? E aqui eu colocaria ainda, nota-se a importância de se promover a preservação ambiental, né? A preservação ambiental ser promovida. Então, gente, sobre pontuação, basicamente é isso que vocês têm que saber, entendeu? E algumas outras coisinhas envolvendo outras questões de pontuação, mas geralmente são facultativos e tudo mais. Mas o que é resumindo, o resumão aqui para vocês ficarem craques na pontuação. Estudem os adjuntos adverbiais, tá bom? Principalmente quando eles estiverem deslocados, como eu ensinei pra vocês. Gente, deslocou a adjunta adverbial, você pode colocar vírgula sem medo. Sério mesmo, sério mesmo. Esse negócio de facultativa pode até ser um pouco perigoso, porque entre o adjunto adverbial tem muita discussão entre os gramáticos, muita divergência, tá bom? De pensamento, mas deslocou a adjunta adverbial, você pode sim marcar por vírgula, tá bom? E cuidado também com as orações subordinadas adverbiais, que são aquelas que têm as funções justamente desses adjuntos adverbiais, tá bom? E expressam circunstâncias, tempo, causa, consequência, um monte de coisa. Gente, eu já expliquei pra vocês, mas resumindo, se ela estiver deslocada, vírgula aí não é opcional, é obrigatória. Se ela estiver na ordem direta, oração principal e oração subordinada, a vírgula é opcional. Mas o que é recomendado? Empregá-la. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero mais ainda que vocês tenham entendido e aprendido. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.